Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Claudinei da Costa Oliveira, sou mestre em Educação Profissional Tecnológica, professor pedagogo da REME, Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Tá? Então, nós vamos agora apresentar essa pesquisa que foi desenvolvida com o tema Lacunas e Demandas no Ensino de História nos anos iniciais. Uma análise de carências e exigências na metodologia de ensino de história para os alunos dos anos iniciais. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um índice para vocês, o que a gente vai estar falando, tá? Sobre essa apresentação, né? Alguns elementos aqui eu vou destacar para vocês, a introdução, vamos estar falando do panorama e relevância do tema, objetivos do estudo, metodologia da pesquisa, produção acadêmica recente, aí nós vamos falar várias produções, que são as dissertações, né, que a gente já vai estar explicando melhor, que nós trabalhamos, e lá no finalzinho nós vamos falar da síntese dos principais achados e as considerações finais e aplicações e perspectivas futuras. Então, a introdução sobre o panorama e relevância do tema, a gente tem aqui o contexto problemático e a secundarização. Então, qual é o contexto do ensino de história, né, nos anos iniciais? Estamos falando do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Né? O contexto é o seguinte, não é priorizado o ensino de história, porque essa disciplina ela não tem muito tempo na carga horária, é prestigiado o português e a matemática. No caso aqui da rede, né, que eu trabalho, nós temos ali 5 aulas de matemática, 5 de português. Então, esse é um do contexto problemático que a gente coloca aqui. E também, quando vai trabalhar o ensino de história, trabalha mais na perspectiva da memorização de datas, de fatos isolados. Aí a gente traz no artigo, né, que a gente está apresentando aqui, que é o fruto dessa pesquisa, a nossa defesa em começar a desenvolver nesses alunos, tá? Claro, né? Em cada etapa um nível específico, desde o primeiro ano, a consciência histórica, tá? A consciência histórica. E a BNCC ela traz isso para nós, né? Que deve haver essa alfabetização histórica para desenvolver o pensamento crítico, porque nós não temos dúvida que o ensino de história ela forma, né, ali o cidadão, né? E nós queremos que esses cidadãos sejam cidadãos que transformem a sua realidade social. Outros obstáculos que tem também, que encontramos trabalhando esse tema, é a renovação docente. Então, a gente sabe que o professor ele tem que estar sempre, né, em formação, né? Então, temos tanto a formação inicial, que essas aulas são ministradas pelo pedagogo, que a gente chama também de professores polivalentes, pois dá história, geografia, português, matemática, e aqui na rede também até ciências. Então, a formação ela fica a desejar para que o ensino de história realmente venha trabalhar essa consciência histórica com as nossas crianças. O objetivo do estudo é mapear e analisar essa temática, né? Essa temática aí desse estudo do ensino de história dos anos iniciais. A nossa justificativa de escolher o Prof. História, porque essas dissertações foi tudo escolhida dentro desse programa de pós-graduação, é a sua abrangência nacional, tá? O corpus da pesquisa o foco nas dissertações defendidas no mestrado profissional de ensino de História, a Prof. História, entre 2016 e 2025, e a meta final é identificar as lacunas e demandas que emergem dessas investigações acadêmicas para orientar futuras pesquisas e práticas.
A nossa metodologia que usamos, né, nós fizemos um levantamento sistemático em janeiro nos repositórios de cada instituição associadas. O critério de busca foi analisar os títulos trabalhados e defendidos do período 2016 a 2025. Foi usado descritores, né, como os anos iniciais, Fundamental 1, primeiro ao quinto. E nós encontramos, dentro desses repositórios em cada instituição, 1.382 produções acadêmicas do Prof. História sobre diversos temas, tá? E desses temas, a gente encontrou 21 sobre o ensino de história, que é o nosso foco, né? 21. E dessas 21, nós vamos estar falando um pouquinho de cada uma, né? Por conta do nosso tempo, tá? Então, uma visão geral dos nossos achados, né? Dessas 21 dissertações, nós achamos ali a temática Patrimônio Cultural e História Local, Formação e Prática de Professores, Integração de Tecnologias, Questões Étnico-Raciais e Diversidade, Uso de Literaturas e Fontes Históricas. Também, essas dissertações, cada uma delas, como é um mestrado profissional, ela gera um produto educacional que eu vejo assim, no mestrado profissional, esse produto eu vejo assim como a pérola, né, de todo o trabalho, porque esse produto ele vai trazer um impacto, né, no trabalho do nosso colega, né, lá na sala de aula, né? Ele vai proporcionar ali um apoio, um recurso. Isso eu acho fantástico no mestrado profissional. Então, dentro desses produtos educacionais que foram gerados através dessas dissertações, temos os livros para didáticos e revistas, aplicativos e jogos digitais, oficinas e projetos pedagógicos, sequências e roteiros de ensino, e produções audiovisuais e documentais. O foco comum foi a busca por diagnosticar e superar lacunas de demandas práticas, identificada diretamente no cotidiano da sala de aula, conectando a pesquisa acadêmica à realidade escolar. Então, agora nós vamos passar aqui rapidamente, né, um pouco do que nós encontramos nessas dissertações, tá? A gente analisou e encontrou. Então, na temática patrimônio e história local, tá? Então, nós temos aí a pesquisa do Benedito, 2025, Arruda, 2018. Essas duas dissertações, ela trabalhou ali, ela trabalhou a história local através dos monumentos, através da educação patrimonial, tá? Trazendo ali a história local da onde essa pesquisa foi realizada. Então, foi trabalhado ali a identidade territorial, os produtos pedagógicos, foi criação de materiais visuais e roteiros práticos para engajar crianças, e olha que interessante, né? A consciência histórica, né, foi trabalhada nas crianças desenvolvendo o pensamento crítico. Já a formação docente, nós temos aí o trabalho de Rodrigues, o 2022, e o trabalho de Silva, tá? Então, nessa temática de formação docente, foi trabalhada ali a formação inicial e continuada, porque há necessidade de ter uma formação melhor quando vai formar esse professor pedagogo no que diz respeito, né, a ciência, a história como ciência. Foi falado também da superação de desafios metodológicos, tá? É algo que é necessário, né? Estar se aprofundando, aplicando outros recursos, outras abordagens, e os produtos educacionais e o apoio pedagógico. Como eu falei, cada pesquisa de mestrado no Prof. História vai gerando esses produtos educacionais, tá? Já nas questões, na temática questões étnico-raciais, temos aí o trabalho de Pereira, que ele explora a alfabetização histórica com lúdico, utilizando os bonecas Abayomi na literatura infantil. Temos o trabalho do Gomes, 2005, que criou a oficina literária. E temos a Conceição, que desenvolveu um caderno de atividade com base em pensamentos feministas negros e estratégias lúdicas para combater o racismo e o sexismo. Esse trabalho evidenciar o uso da literatura infantil, recursos lúdicos e oficina para uma educação histórica inclusiva e transformadora. Já na temática, né, das tecnologias e recursos digitais, nós temos aqui, por exemplo, né, o Brito 2023, né, ele
ele trabalha aí examinando as tecnologias digitais do ensino de história. Nós temos aí a criação de um aplicativo, o Clique História, para suprir essa lacuna que foi desenvolvida. Esse recurso oferece suporte pedagógico digital gratuito aos docentes e esses produtos educacionais, eles geram um impacto, né? Eles geram um impacto, pois a ferramenta torna-se mais atrativa e viável em diversos contextos. Também na temática currículos e materiais didáticos, identificamos lacunas ali sobre a invisibilidade curricular e a inadequação, porque nós estamos falando do primeiro ao quinto ano, né? Então a gente tem que trazer, né, essa transposição didática para a sala de aula do que nós temos. A demanda central, a necessidade de materiais apropriados e as respostas propostas, a sequência didática como resposta. Então, foi feito nessas pesquisas também, nós temos ali como produto educacional sequências didáticas, que foi totalmente fundamentado ali, né, teoricamente, na pesquisa, trazendo ali ótimos resultados. Também na temática metodologias ativas e fontes históricas, né, nós temos aí o trabalho de Costa, tá, que trabalhou a capacidade cognitiva e as fontes, a metodologias ativas e os cotidianos e a investigação e a consciência históricas. Olha só que interessante, ó, tais práticas transformam o aprendizado da história em uma experiência significativa, promovendo a consciência histórica desde cedo, né? E é isso que nós defendemos, que é possível desenvolver essa consciência histórica desde o primeiro ano ao quinto, para que quando ele chegar no sexto ano, né, no primeiro ano ali do Fundamental 2, ele possa chegar com essas habilidades consolidadas lá do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, tá? Temos também a temática pedagogia griot e a tradição oral, tá? Um trabalho super interessante do Barbosa 2024, né? Estruturado em escolas quilombolas. E o Marte também, em 2023, aplicada nos quarto e quinto ano para legitimar a tradição oral da educação formal. Temos também aí, ainda analisando dissertações, os conceitos inovadores de multiletramentos. Então, nós tivemos trabalho que trabalhou ali, né, o letramento histórico de PUCs, por exemplo, 2024, conexão ali com o cotidiano e desenvolvimento simultâneo, né? Possibilita a aquisição de consciência histórica e da escrita de maneira simultânea. Também na temática cultura regional e música, né? Nós vemos ali os trabalhos que demonstrou na pesquisa um potencial pedagógico, tá? Conexão com temas atuais, como, por exemplo, a música regional através da toada Guardiãs demonstrou a capacidade de abordar temas complexos, como a luta das mulheres indígenas, a preservação ambiental. Também foi ali revelada uma desvalorização cultural. A pesquisa revelou a substituição dessas ricas narrativas na escola, frequentemente marginalizadas e suplantadas pela cultura globalizada. E os impactos e resultados, né? A abordagem promoveu eficazmente a alfabetização histórica e fortaleceu o sentimento de pertencimento regional nos alunos do quinto ano, que essa pesquisa foi ali trabalhada no quinto ano. Temos também, né, a temática da transição e articulação curricular, pesquisa de Souza, também o objetivo estratégico permitiu o estudante que reconheça como sujeito histórico exigindo políticas públicas que articulam pedagogicamente, e a análise ainda das dissertações, flexibilidade e desenvolvimento profissional, temos o estudo de Silva, temos também aí a transição pedagógica, que trabalha do quinto para o sexto ano, com o produto educacional, a criação de um guia didático, e a síntese dos achados, né, um potencial cognitivo e produto educacional. Então, esse trabalho trouxe uma relevância, né, muito grande. Lacunas estruturais, persistem desafios críticos, como a secundarização do ensino de história em favor das outras, a carência de formação específica dos pedagogos e a notória escassez de materiais didáticos adequados. Então, as considerações finais, a reafirmação do desafio, tá? A viabilidade comprovada, o resultado confirma que a criança dos iniciais é plenamente capaz de construir
conhecimento histórico e as ações estratégicas, tá? É necessário ter essas ações. Perspectivas futuras, ampliar o impacto, fortalecer o suporte, superar a desconexão e o Prof. História como pilar, que são nossas referências, que nós usamos aqui na aula, tá? E eu quero agradecer, obrigado, e aí está o e-mail, né? Para quem tiver alguma dúvida e quiser nos conectar, está o e-mail aí. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.